avisa quando vai atualizar e acabou atualizando justamente na hora da abertura do nosso treinamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema financeiro, tá? Eu vou pedir que vocês deixem o microfone de vocês desligado, porque se vocês deixam ele aberto aí, acaba interferindo aqui na nossa transmissão, tá? Fiquem à vontade, se precisarem fazer uma pergunta, né? Podem abrir o microfone, façam a pergunta e depois vocês fecham. Ou quem não quiser falar, pode mandar a dúvida ali pelo nosso chat, que a Josi está me auxiliando nas respostas, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Euclides, sou responsável aqui na Federação pela área de suporte e pela área de desenvolvimento de sistemas, tá? E hoje, praticamente todas as ferramentas, né, de tecnologia que a Federação desenvolve e entrega para as entidades são feitas aqui na Federação, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma delas, que é o módulo financeiro, tá? Eu compartilhei a minha tela aqui, vocês estão vendo? Josi, você vê minha tela? Ela está dividida, Júnior, ela está só um pedaço aparecendo, só o finalzinho. Não sei se mais alguém está enxergando assim também, mas ela não está toda a tela aparecendo. A gente enxerga só o final, ali a parte de treinamentos e ajuda para baixo. Entendi. Só a metade da tela aparece. Obrigada. Agora deu. Deu? Deu. Uhum. Vamos lá então, gente. O nosso módulo... Bom, eu vou dar só uma introduçãozinha aqui, né? Então, esse aqui é o nosso SISPC, né? Ele é muito mais que um sistema de SPC, porque ele tem diversas outras funções. E hoje nós vamos falar basicamente sobre o módulo financeiro, que é essa função aqui, ó. Então, o módulo financeiro, ele complementa o módulo de faturamento da CDL. Então, a CDL fatura, né? Ou seja, ela gera contas a receber dela, né? E depois ela tem que gastar esse dinheiro que ela recebeu, pagando as contas dela. Então, o módulo financeiro é o irmãozinho do faturamento que cuida do contas a pagar da CDL, tá? Então, faturamento praticamente todas as CDLs usam, porque elas têm que faturar pelo menos uma vez por mês. Financeiro, nem todas as CDLs usam, porque tem CDLs que preferem fazer ainda seus controles de contas a pagar de forma manual. Mas não precisa fazer dessa forma, porque nós temos aqui um módulo financeiro que é disponibilizado de forma gratuita para as CDLs e é um módulo extremamente consistente, tá? Hoje, o nosso módulo financeiro ele é usado por CDLs muito pequenas, com 50, 40 associados, até CDLs maiores, com 1.500, 2.000 associados. Tá? Então, ele atende tanto a necessidade da entidade pequenininha, quanto a necessidade da entidade grande. Ele faz a integração com a contabilidade, ele faz todo o processo de integração bancária, enfim, é um módulo bem grande e bem consistente que nós temos no sistema. Tá? Aqui nós temos todas as funções disponíveis dentro do módulo financeiro e hoje nós vamos falar sobre cada uma delas. Tá? Então, a gente começa aqui por movimentação financeira, consultar despesas, né, e por aí vai. Tá? Nós vamos falar sobre praticamente todas elas, tá? Vamos falar sobre algumas de forma mais aprofundada e outras a gente vai falar de forma mais superficial, porque são funções mais avançadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a parte de cadastrar orçamento,
acompanhar orçamento, né? Que é a previsão orçamentária da CDL. Então, para tratar dessa questão específica do orçamento, a gente acaba fazendo um outro encontro, porque é um negócio mais avançado, tá? Então, são muitos detalhes, né? E é um processo um pouquinho mais complexo. Mas, de toda forma, nós vamos passar também pela parte orçamentária, tá? Então, o primeiro processo que você precisa cuidar, se você vai usar o financeiro na sua CDL, na verdade, os primeiros, né? É o cadastro de despesas, o cadastro de apropriação financeira, tá? Fornecedor e fonte de recurso. Então, e centro de custos também é importante, dependendo da entidade. Né? Então, esses 4 ou 5 módulos do financeiro, eles tratam da infraestrutura que você precisa ter para usar todos os processos. Tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro processo, primeira função que você vai usar do sistema é o cadastro de apropriação financeira. O que seria o cadastro de apropriação financeira para o sistema? Aqui é equivalente ao cadastro de... Só um pouquinho aqui, gente. Ao cadastro, ao plano de contas que você tem. Então, para quem conhece de contabilidade, sabe que lá na contabilidade nós temos um plano de contas. Tá? Só que o plano de contas contábil, ele tem uma visão mais, assim, mais dura, né? Não tão voltada para a parte de gestão financeira. Tá? Aqui, nós vamos criar um plano que é equivalente ao plano contábil, ao plano de contas, mas a gente chama de apropriação financeira. Por quê? Porque ele tem mais um viés de gestão financeira. Tá? A gestão financeira é mais estratégica. Tá? Então, nem sempre o que você faz na contabilidade serve para a gestão financeira. Né? A contabilidade ela tem mais um viés de atender a legislação, de fazer os lançamentos conforme a legislação pede. No módulo financeiro, já eu preciso de outras visões. Né? Eu preciso ter uma visão mais estratégica, uma visão mais gerencial do processo financeiro da CDL. E para que eu tenha essa visão, eu preciso ter um plano de contas diferente. Tá? Ah, Euclides, mas e como é que eu pego depois esse meu plano de contas e integro na contabilidade? Aí nós temos um procedimento para você relacionar as contas. Então, você relaciona uma conta do plano da apropriação financeira com uma conta lá da contabilidade. E daí o sistema faz a integração. Quando você começa a usar o módulo financeiro, nós já carregamos um plano de apropriação financeira completo para você. Tá? Então, nós já temos que a gente vê que serve para a maior parte das entidades, e esse já vai junto para você na hora que você começa a usar o financeiro. Ah, Euclides, mas eu não quero esse, eu tenho um outro aqui na CDL que eu gostaria de usar. Tem como usar o meu? Claro que tem. Aí a gente pode tirar o nosso e carregar o seu. Tá? Lembrando que é importante que isso seja feito no momento que você inicia a usar o financeiro. Porque se lá adiante você quer mudar agora o plano de apropriação financeira, aí fica um pouquinho mais difícil, porque você já vai ter lançamento nas contas antigas, e a partir do momento que tem lançamento nas contas antigas, a gente pode, no máximo, inativar aquela conta. A gente não pode mais remover a conta da base de dados. Tá? Mas se você tem um plano de contas que é mais adequado à tua gestão financeira, a gente pode carregar aqui. Ou você mesmo pode cadastrar. Quando eu falo que nós carregamos um para você, nós carregamos um inicial, mas depois você vai adicionando contas ou inativando contas conforme a sua necessidade. Tá? O plano de apropriação financeira, ele é dividido em 2 grandes grupos, que é despesas e receitas. Tá? Então, olha só aqui, ó, eu estou minimizando aqui para achar a receita.
Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui começam as receitas, tá vendo? Então, se a gente olhar, esse processo ele tem uma hierarquia, né? Tem várias contas abaixo de despesas, né? E várias contas abaixo de receitas, tá? Essas contas aqui, ó, as maiores, as do cabeçalho, a gente não consegue fazer lançamento nelas. Nós chamamos essas contas de contas sintéticas. Então, isso aqui é uma conta sintética. A conta 2.1 aqui também é uma conta sintética e assim por diante. Onde eu consigo fazer lançamento? Eu consigo fazer lançamento nas contas analíticas, que são essas que tem logo abaixo, ó. E quando eu vou criar uma conta nova, eu tenho que escolher primeiro se ela é de despesa ou se é de receita, né? Então, vamos diminuir tudo aqui de novo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou escolher se é de despesa ou receita, e dentro da despesa ou receita eu vou escolher uma conta sintética, porque as contas elas são criadas em cima da analítica, dentro da sintética, né? Abaixo da sintética. Então, se eu vou criar uma despesa, eu venho aqui em despesa, digamos que seja uma despesa de pessoal. Eu vou clicar aqui, né? Seleciono ela e clico em novo. Quando eu clico em novo, olha só, o sistema já puxou aqui que o agrupador, que é a minha conta sintética, é despesa de pessoal. E ele vai criar essa despesa abaixo de despesas de pessoal, tá? E daí eu posso criar aqui na minha hierarquia uma conta sintética abaixo de outra sintética, se eu quiser. Então, digamos que eu tenho assim, despesa de pessoal. Aí, abaixo de despesa de pessoal, eu tenho premiações, né? E abaixo de premiações eu tenho comissão, eu tenho bônus, né? Posso colocar uma sintética abaixo de outra sintética, tá? Eu vou criar, Euclides, uma conta nova, só que ela é uma conta sintética abaixo de despesa. Pode? Pode. Aí você vai clicar aqui, então, em despesa, novo, né? Aí, olha que o agrupador agora é despesas, então é lá do topo, né? E posso vir aqui e colocar. Daí, quando eu, digamos que eu vou criar aqui, a minha entidade está fazendo uma sede nova e eu quero, sei lá, criar uma apropriação financeira para a sede, né? Isso aqui que eu estou fazendo não é muito correto, né? Só uma situação de exemplo. Construção da sede, tá? Aí eu posso colocar aqui ela como sintética e abaixo dela depois eu crio todas. Observem que aqui, ó, eu tenho uma conta contábil. Aqui eu posso colocar o código da conta lá na contabilidade. Digamos que essa conta, a construção da sede lá na contabilidade, tenha o código 22. Eu coloco aqui 22 e isso vai, na hora que a gente gerar o arquivo para integrar com a contabilidade, o código já vai lá para a contabilidade. Tá? Então, a contabilidade vai saber que construção da sede no meu sistema financeiro corresponde à conta 22 lá no sistema da contabilidade. Tá? Cliquei em salvar, a conta vai estar criada. Tá? Então, gente, esse é o primeiro processo que você vai precisar fazer. Criar as suas contas no plano de apropriação financeira. Tá? Criou todas as suas... Quer dizer, todas não. Criou as apropriações financeiras principais. Tá? Você vai agora para o próximo passo. Então, vamos voltar lá no nosso menu. O próximo passo é você cadastrar as suas despesas. Tá? Então, o que são despesas para o sistema? Despesas são aqueles produtos que a CDL compra. Então, por exemplo, energia elétrica. A CDL não paga energia elétrica todo mês? Então, tem que estar cadastrada aqui como uma despesa. Tá? Vamos entrar aqui. Ó. Vou pegar aqui um exemplo de despesa. Ó. Então, divulgação, assessoria jurídica, jantar, almoço, correio. Aqui em algum lugar vai, ordenado, horas extras, aqui em algum lugar vai ter energia elétrica. Tá? Então, tudo que a CDL compra vai ficar cadastrado aqui nesse cadastro de despesas.
Ah, Euclides, mas eu preciso, eu compro, eu compro itens de copa. Então, copa e cozinha, né? Então, eu compro detergente, eu compro esponja, eu compro açúcar, eu compro café, eu compro vassoura. Eu tenho que abrir tudo isso aqui dentro? Depende do nível de gestão que tu queira fazer. Se tu queres saber quantos quilos de café você gasta por mês, você vai criar aqui, né, café, e cada vez que você comprar fizer a compra lá de copa e cozinha, você vai ter que pegar aquela nota fiscal, verificar o que é café e lançar como café, tá? Então, você vai ter que abrir a nota fiscal na hora do lançamento. Outra forma de fazer, tá, é uma forma mais sintética, do tipo, na minha gestão aqui, eu preciso só saber quanto eu gasto de copa e cozinha. Então, ao invés de você criar café, açúcar, detergente aqui nesse cadastro de despesas, você vai criar uma única despesa e chamar de copa e cozinha, né? E joga isso tudo lá em copa e cozinha. O problema disso é que o problema de lançar dessa forma é que se você um dia quiser saber quanto você consumiu de café no mês, você vai ter que pegar todas as notas fiscais e ir lá e puxar o que tinha de café. Tá? Então, aqui no cadastro, você vai cadastrar de acordo com o nível de gestão que você quer fazer. Tá? Então, aqui nós temos diversos exemplos de contas, tá? Alvará, patrocínio, veículo, né? Então, vejam que eu tenho diversos tipos de despesas que eu cadastrei aqui. Tá? Vejam aqui que aqui já começou a ficar um pouquinho confuso, porque eu cadastrei materiais de papelaria e eu criei também envelopes. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque imagina que agora eu comprei envelope, né, e coloquei aqui nessa conta material de papelaria. E daí amanhã eu compro envelope de novo, ao invés de colocar nessa conta, né, nessa despesa, eu coloco aqui em envelope. Aí eu já não sei mais onde é que estão os envelopes, né, onde é que eu estou jogando, né, onde é que eu estou lançando os envelopes. Então tem que tomar cuidado. É disso que eu estava falando com relação a copa e cozinha. Né? Então, se eu quero fazer a gestão no nível micro, né, no nível do produto, eu tenho que lançar, como eu fiz aqui, envelope, caneta, papel, né, caderno, tá? Não, Euclides, eu não quero esse nível de detalhamento, porque isso vai me dar muito trabalho. Então, você cria uma única conta e chama ela de material de papelaria e joga tudo ali dentro. Tá? Como é que eu crio, Euclides, uma conta nova aqui na despesa? É bem simples também. Você vem, né, aqui a gente já carrega alguns para você, tá? Mas a maior parte você cadastra uma única vez, tá? Porque você compra os produtos, normalmente a CDL gira os mesmos produtos sempre, então ela vai ter salário para pagar, ela vai ter energia elétrica, água, luz, aluguel eventualmente, né, comunicação, enfim, mas não tem coisas novas entrando o tempo todo. Tá? Então, isso aqui você vai cadastrar também uma vez só e depois você só vai fazendo a manutenção. Vamos lá, então. Cliquei aqui em novo, certo? Coloco a descrição, digamos que eu queira cadastrar gasolina. Tá? A CDL tem um carro, né? E a gente abastece o carro semanalmente. Então, eu vou cadastrar aqui gasolina. Tá? A classe ela não é obrigatória, tá? Mas eu vou colocar aqui como produto. O tipo, tá? Se não for nenhum desses tipos aqui, eu deixo em branco. Então, não é... o que eu estou cadastrando não é tarifa de boleto, não é reembolso e não é vale, então, deixo em branco. Tá? O valor eu não preciso colocar nada. A unidade é gasolina em litros, né? Euclides, aqui eu posso colocar qualquer coisa, tá, gente? Posso colocar 5, posso colocar um L,
É só uma informação de cadastro. Euclides, café, o que é? Café seria em quilo, né? Então, posso colocar aqui quilo, quilograma. Tá? Euclides, o jardineiro veio fazer um trabalho na CDL. Como é que eu cadastro? Aí é um serviço, né? Pode colocar aqui serviço, SRV, como você quiser. Tá? Apropriação financeira. Lembram que o primeiro passo que eu disse para vocês que vocês deveriam fazer é o cadastro da apropriação financeira. Então, a gente tem um fluxo planejado de implantação do sistema. Se eu vier primeiro cadastrar despesas sem ter cadastrado as minhas apropriações financeiras, vai bater na trave. Então, eu já tinha a minha apropriação financeira cadastrada, agora eu venho aqui, ó, ele está me pedindo aqui qual é a apropriação financeira que eu quero colocar. Então, vamos lá. Qual é a apropriação financeira para gasolina? Vamos ver se eu tenho aqui uma despesa relacionada a veículos. Vamos ver aqui. Despesa com produtos, despesas de representação, campanhas, colaboradores, imóveis, operacionais, taxas, divulgação, bancária. Veículo? Tem veículo? Tem. Achou? Lá embaixo. Aqui, ó. Despesas com veículos, tá? Euclides, mas eu não posso jogar aqui na conta principal? Lembra que eu falei para vocês que na conta sintética a gente não pode fazer lançamento? Então, vejam que ele nem deixa eu selecionar aqui, ó. Tá? Ele não selecionou, viu? Então, vamos voltar lá. Eu tenho que agora colocar. Gasolina, o que é? É combustível e lubrificantes, né? É o que mais se encaixa aqui. Não é peça, não é IPVA, não é estacionamento, se encaixa em combustível. Então, vou colocar aqui como combustível. Tá? Centro de custo. Quando a gente começa a implantação do financeiro na CDL, além de já entregar para a CDL um cadastro de apropriação financeira pré-populado, nós entregamos também o centro de custo já cadastrado, que é o centro de custo CDL. Euclides, mas tu não falou o que é o centro de custo. Então, vamos lá. Centro de custos são os centros de receitas e despesa que a CDL pode criar. A maior parte das CDLs trabalham com um único centro de custo, que é o centro de custo CDL. Tá? Agora, tem algumas entidades que gostam de dividir as coisas, né? Dividir as áreas da CDL. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo da CDL de Brusque. A CDL de Brusque, além de ter a CDL, né, ela tem também o estacionamento rotativo, que ela gerencia num acordo que ela tem com a prefeitura. Tá? Então, a CDL lá de Brusque, ela tem a própria CDL, que tem sede, funcionário, água, luz, e ela tem também o estacionamento rotativo, que tem funcionário e tem várias outras despesas. Tá? Então, a CDL lá de Brusque, ela optou por ter CDL e estacionamento rotativo. Tá? Mas você pode aplicar esse processo de centro de custo para qualquer situação. Tem CDLs maiores que elas têm as câmaras setoriais. E a câmara setorial para ela também é um centro de custo. Então, digamos que a CDL tem a câmara setorial dos hotéis, dos pet shops, né, das empresas de decoração. Cada um dessas câmaras setoriais pode ser um centro de custos. Tá? A minha CDL de Euclides, ela trabalha muito forte com promoção. Então, aqui a gente tem a promoção de Páscoa, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal. É um volume muito grande de dinheiro que rola dentro da promoção. E a gente quer separar o que é promoção do resto da CDL. Tem como? Sim, você pode criar um centro de custo promoções. Tá? Então, vamos lá. Estou aqui no meu cadastro de despesa, já escolhi aqui que é combustível, agora eu vou colocar num centro de custos. Tá? Aí aqui, ó,
ele abre aqui o centro de custo, e eu posso, gente, olha que legal, eu posso fazer um rateio dessa despesa gasolina por centro de custo. Então, digamos que aqui na minha CDL eu tenha, né, um carro, né, e esse carro ele é usado pela CDL, tá? Mas eu quero também que parte da despesa que eu tenho com o carro caia em campanha. Por quê? Porque o meu comercial lá, ele roda parte do tempo para buscar associados novos e parte do tempo ele está rodando para buscar adesão na campanha. E eu quero dividir isso. Então, você pode vir aqui e dizer o seguinte, olha, eu quero que 50% da despesa com gasolina caia para CDL. Tá? Ó, apareceu aqui CDL. E os outros 50% eu quero que caia para campanha. Olha só. Tá? Tem que fechar sempre em 100%. Fechou 100%, o sistema vai... Ó, então, aqui, quando eu fizer um lançamento de gasolina, o sistema já vai fazer a divisão automática. Ah, comprei R$70 de gasolina. Deu R$70 o abastecimento. 35 vai para a CDL, 35 vai para a campanha. Ah, gastei amanhã R$100 de gasolina. 50 para um lado, 50 para o outro. O sistema já faz essa divisão para você. Tá? Então, olha que legal. Você não precisa ficar se preocupando em dividir as contas. Tá? Contanto que você tenha o percentual já previamente definido, você pode fazer um lançamento do rateio automático. Ah, Euclides, eu tenho aqui na CDL um profissional que fica 50% no certificado digital e 50% no SPC. Né? Você pode criar aqui salários, né? E fazer esse rateio também. Tá? Cadastrei a minha despesa, clico em salvar e prontinho. Ela já vai aparecer aqui na minha lista. Tá? Então, vamos consultar aqui, novamente. Ó, aqui estão todas as minhas despesas. Tá? Então, fechamos apropriação financeira e fechamos despesa. Qual é o próximo passo, Euclides? Pode falar. Tem uma dúvida aqui que eu acho que é importante antes da gente sair desse módulo. Eles estão perguntando se tem como conferir as despesas através de relatório. Então, a CDL de Joaçaba, talvez seja a Doni que esteja aqui, ela quer consultar essas despesas através de um relatório. Tem como? Tem um relatório específico para isso. Tá? A gente vai falar depois de relatórios financeiros, mas aqui, ó, relatório de despesas. Ó. Então, a gente pode pegar por aqui todas as despesas que foram lançadas. Esse relatório ele é usado muito, Josi, para você encontrar furo, né? Então, você fez os lançamentos durante o dia, no final do dia tu vai lá olhar e as coisas não estão fechando, né? Tu bate teu saldo e está sobrando ou está faltando dinheiro. O que você faz? Você vem aqui e pode tirar um relatório de despesas para ver os lançamentos no detalhe, tá? Mais para frente a gente vai pegar cada um dos relatórios aqui para falar sobre eles, tá? Mais alguma pergunta, Josi? Não, era só essa nesse momento. Obrigada. Vamos continuar aqui, então. Então, a gente fez apropriação financeira, fez despesas e agora a gente vai cadastrar os nossos fornecedores. Quem são os nossos fornecedores? Fornecedor é todo mundo que gera uma guia, ou uma nota, ou um boleto para a CDL. Tá? Então, o governo é um fornecedor, o banco é um fornecedor, a FCDL é um fornecedor, a Celesc é fornecedor. Tá? Mas, voltando aqui, a gente só cadastra fornecedores uma única vez. Depois que eu cadastrei a Celesc, eu nunca mais vou precisar cadastrar a Celesc. Ah, Euclides, mas nesse mês veio uma empresa nova aqui de consultoria e gerou uma nota por um serviço que ela prestou. Aí você vai cadastrar, vai entrar nesse módulo de fornecedor para cadastrar a nova empresa. Tá?
Como é que eu cadastro uma nova empresa? Você clica aqui em novo, tá? Coloca o CNPJ e a razão social. Só isso é obrigatório, tá? Aliás, CNPJ, razão social e nome de fantasia, tá? O resto não é obrigatório. Mas eu posso colocar, Deoclides? É muito melhor que você coloque todos os dados. Por quê? Porque a partir do momento que você popula toda essa tabela, a ideia é que ela sirva para você como uma agenda. Então, você tem aqui todos os dados daquela empresa, tá? Você tem o telefone dela, você tem o e-mail, né? Você tem o tipo do fornecedor, tá? Você pode ter os contatos desse fornecedor. Então, imagine que eu tenho um fornecedor aqui da CDL, né? E para falar sobre a área financeira, eu falo com o José. Para falar sobre a área comercial, eu falo com a Maria, né? E o José tem um telefone e um e-mail, a Maria tem outro telefone e outro e-mail. E fica muito difícil para você ficar mantendo tudo isso num papelzinho ou numa agenda ou na cabeça, né? Então, você pode cadastrar todos os contatos da empresa aqui, ó. Então, posso colocar aqui a Maria. A Maria trata comigo do financeiro, o telefone e o e-mail da Maria, tá? E cada fornecedor pode ter N contatos, tá? Além disso, se eu precisar fazer um depósito para esse meu fornecedor, eu posso guardar os dados, tá? Bancários dele aqui, ó. Então, vejam que é muito fácil, né? Depois que você cadastra, vai ficar muito fácil de você manter isso. E você tem todas as informações de forma muito, de forma muito ágil, tá? Vou consultar aqui os fornecedores, tá? Só para você ver o que são exemplos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o correio, o restaurante, tá? A FCDL, né? Vamos ordenar aqui, ó. Os colaboradores da CDL vão estar cadastrados aqui, tá? Deoclides, mas eu pago todo mês o imposto, né? Eu tenho que cadastrar aqui? Tem que cadastrar aqui, tá? Então, em algum lugar aqui vai ter um fornecedor que é o imposto, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. É difícil de achar aqui, mas o governo você vai cadastrar aqui também, tá? Eu não estou encontrando, mas enfim, tá? Tem que cadastrar aqui a FCDL. A FCDL vai estar cadastrada aqui, ó, quer ver? Ó, tá aqui, FCDL. Por quê? Porque a FCDL todo mês gera uma fatura contra a CDL, tá? Bom, então, cadastrei o meu plano de contas, cadastrei as minhas despesas e cadastrei os meus fornecedores, agora eu posso começar a fazer os meus lançamentos, tá? E aí a gente vai entrar talvez no principal módulo, na principal função do financeiro, que é o compromisso, tá? O que é o compromisso? O compromisso é tudo aquilo que a CDL tem para pagar, tá? O que a CDL tem para receber não é compromisso, tá? O que a CDL tem para receber está lá no faturamento. Agora, tudo que a CDL tem para pagar, ela vai lançar aqui em compromisso. Deoclides, eu posso fazer todos os lançamentos previamente e depois ir pagando conforme eles vão vencendo? Claro que pode, tá? Na verdade, é essa a ideia da gestão financeira. Como é que você sabe tudo que você tem para pagar esse mês? Né? Ou você mantém numa planilha ou você mantém aqui no sistema. Na cabeça fica um pouco difícil, tá? Então, se conforme as notas forem chegando, você já for lançando no sistema, no dia do pagamento você só entra aqui e faz o lançamento para pagar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa tela. Primeiro, eu tenho aqui uma tela que é consultar compromissos. Eu tenho diversos filtros que eu posso usar, certo?
Então, eu posso consultar compromisso por um fornecedor, né? Eu posso consultar compromisso por despesa, posso consultar compromisso por centro de custo, por situação, se está pago, se está em atraso, tá? Enfim, é uma tela bem dinâmica, né, e bem fácil de se trabalhar, e traz muitas possibilidades de filtro. Tá? Por exemplo, o meu diretor financeiro, ele quer saber tudo que tem para pagar nos próximos 10 dias. Como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco tudo que vai vencer do dia 22/4/2021 ao dia 2/5/2021. Né? Situação em aberto, né? E dou um consultar. Pronto, o sistema trouxe tudo aqui para nós. Tá? Eu quero tudo que está vencido. É só eu vir aqui e pedir vencidas. Tá? Então, são vários os filtros que a gente tem aqui. Tá? Quero cadastrar. Acabei de fazer uma compra de Euclides ali na padaria, né? Comprei pão e café. Como é que eu lanço isso? Você vem aqui, clica em novo. Fonte de recurso. Como é que desculpa, gente, a gente não falou sobre fonte de recurso. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Fonte de recursos são as contas da CDL, tá? E isso também tem que ser cadastrado. Então, se a CDL tem uma conta no Banco do Brasil, outra no Sicoob, outra no Sicredi, tem que cadastrar as contas aqui. E uma das contas que nós temos é o caixa, tá? Então, vamos achar aqui o nosso caixa, está aqui, né? Eu comprei pão e café na padaria, gastei R$20, peguei dinheiro direto da gaveta e paguei lá. E voltei com um cupom fiscal, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o fornecedor, tá? Digamos que o fornecedor seja FCDL, tá? A padaria é FCDL. Então, escolhi o fornecedor aqui. Eu fiz essa compra hoje. Euclides, mas eu posso registrar com data retroativa? Eu fiz a compra na semana passada e esqueci de lançar. Claro que pode, poderia colocar aqui. Isso aqui é do dia 1º de abril, por exemplo. Tá? Data da entrada. Tipo de documento. O que eu recebi lá? Um cupomzinho fiscal. Então, está aqui, ó, cupom fiscal. Número do documento. Tá? Daí eu vou olhar no cupom qual é o número do cupom. Euclides, para que serve esse arquivo aqui? E se eu quiser escanear o cupom fiscal e guardar no sistema, eu posso. E isso é legal porque a partir do momento que eu escaneio tudo e guardo no sistema, eu começo a ter muito mais facilidade para buscar isso no futuro, caso eu precise. Por quê? Esse cupom fiscal ele vai ficar guardado lá na CDL por um tempo, certo? Talvez ele vá até para a contabilidade, fique guardado lá na contabilidade. Então, daqui a 2, 3 anos, talvez fique muito difícil de eu encontrar esse cupom fiscal. Mas se eu escanear e guardar aqui, né, vai ficar muito mais fácil. Depois eu tenho aqui o vencimento, como é um cupom fiscal, vence hoje mesmo. Tá? O valor, eu vou colocar aqui R$20. Tá? É bom sempre eu colocar um histórico aqui, gente, porque isso aqui vai para a contabilidade, tá? Então, se a contabilidade tiver qualquer dúvida sobre um lançamento que a CDL fez, o histórico ele pode esclarecer, tá? Compra de itens para... Vamos fazer bonitinho aqui. Coffee break. Tá? Forma de pagamento. Foi em dinheiro, certo? Data do pagamento. Foi hoje. Então, vamos colocar aqui dia 22 de abril. Não tem desconto, não tem acréscimo, foi R$20. Tá? E posso, se fosse aqui, se fosse um item que eu paguei no banco, né? Poderia colocar aqui o documento autenticado pelo banco. Tá? Não vou colocar. Tá? Agora, eu coloco os itens desse compromisso. Então, o que eu comprei?
Lembram do cadastro de despesa que a gente fez lá atrás? Aqui a gente vai usar, ó. Então, eu comprei material de copa e cozinha. Vamos ver se a gente tem aqui. Material de limpeza, reembolso, material de papel. Não tem. Eles têm café. Ó, tem café. Café, almoço e jantares, tá? Coloquei aqui. Selecionei, prontinho, tá? Vejam que quando eu coloquei aqui, né, fiz o meu lançamento, o sistema já apropriou 100% disso aqui para o centro de custo CDL. Ah, Euclides, mas não era para o centro de custo CDL tudo. Isso aqui, na verdade, foi um coffee break que a gente fez para uma reunião de lançamento da campanha. Eu tenho como alterar isso? Claro que tem, tá? Isso aqui o sistema puxou automaticamente, porque lá no meu cadastro de despesas eu falei para o sistema que é para puxar automaticamente 100% para a CDL. Mas na hora do lançamento eu posso alterar. Então eu posso, por exemplo, dizer que quem vai pagar essa conta 30% é a CDL, tá? E os outros 70% vai ser a promoção. Tá? Então, vamos achar aqui a nossa promoção. Aqui, ó, campanha, tá? 70%, ele já lança ali, tá? 70%, ó, agora ficaram 2 centros de custo. O que vai acontecer aqui? O sistema vai pegar os R$20 e vai lançar 30% para a CDL e 70% para a campanha, tá? Depois, quando eu tirar os meus relatórios, isso aí já vai estar tudo separado. Eu esqueci aqui, ó, gente, de colocar o valor unitário, tá? Então, quantidade. Eu não vou abrir a minha nota fiscal. Lá na nota eram R$20, mas R$10 é o café e o resto é pão, né? Então, como eu estou lançando tudo como almoço e jantares, eu vou colocar aqui quantidade 1 e valor R$20, tá? Mas eu poderia abrir também por item, se eu quisesse. Que é aquilo que eu falei lá atrás. Tudo depende do nível de detalhamento que você quer ter. Bom, fiz o meu lançamento, confirmei, ele está salvo e já está pago. Por que ele está salvo e está pago, Euclides? Porque lá em cima, no compromisso, eu disse que eu queria criar e já quitar o compromisso. Tá? Não estou vendo o campo aqui. Tá? Mas, enfim, quando eu confirmar aqui, tá? O sistema vai deixar eu salvar. Tá lá. Agora apareceu, que eu não tinha confirmado lá ainda. Então, vejam, é um dinheiro que está saindo do meu caixa, tá? E eu estou cadastrando e pagando já o compromisso. Euclides, mas se isso aqui fosse a minha nota da Celesc, eu recebi hoje a nota da Celesc, mas ela só vence no dia 10 do mês que vem. Aí eu iria clicar aqui só em cadastrar compromisso, eu não iria cadastrar e pagar. Então, digamos que quando eu for pagar, eu vou pagar pela via crédito, tá? Aí eu venho aqui e digo, ó, cadastrar para pagamento futuro. Aí a telinha muda um pouco, eu só vou cadastrar, não vou pagar ainda esse item, tá? Mas é simples assim o processo, gente. Depois que eu faço os lançamentos de todos os meus compromissos, eles vão aparecer aqui nessa telinha para mim, tá? O que mais? Eu posso pagar um compromisso, só que pagar errado, né? Não era para pagar aquele compromisso, eu me enganei. Eu posso vir aqui e estornar o compromisso. Eu posso também pegar um compromisso que ainda não foi pago, tipo a conta da Celesc, e registrar o pagamento. Tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Ó, então, aqui eu tenho um lançamento qualquer que não está pago. Tá? Ele foi lançado como lançamento futuro. Então, vou pegar aqui esse lançamento e vou pagar agora. Chegou hoje o dia do pagamento.
Então, venho aqui, registrar pagamento, tá? Seleciono aqui como é que eu vou pagar, sei lá, em cheque, né? Vou colocar o número do documento do pagamento, por exemplo, o número do cheque, tá? Não tem acréscimo nem desconto, o valor é o do compromisso, e confirmo, tá? Prontinho, vai estar pago esse compromisso. Já vai aparecer lá no meu relatório como pago, tá? Então, é simples assim, tá? Euclides, a CDL comprou um carro em 36 parcelas. Eu recebi aqui o carnê já, né? Tem todas as parcelinhas para pagar, e eu quero deixar isso tudo lançado no sistema. Como é que eu faço? Aí, ao invés de usar essa função aqui do compromisso, nós vamos usar essa função aqui, ó, do compromisso em lote, tá? Essa função é mais adequada para essas situações, onde você quer já fazer todos os lançamentos de uma única vez. Então, eu venho aqui, tá? Clico em novo, digo quem é o fornecedor, gente, eu estou usando a FCDL aqui só como exemplo, né? O fornecedor do carro, sei lá, vai ser a Volkswagen ou a concessionária da tua cidade, enfim, ele tem que estar cadastrado aí certinho para você fazer o lançamento. Tá? Tipo de pagamento, né? Eu estou pagando um boleto, né? Então tá aqui, ó, boleto. Posso colocar um número aqui, tá? E agora, aqui eu adiciono as parcelas. Desculpa, a despesa. Tá? Então, o que é isso? É uma compra de veículo. Né? Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa relacionada à compra de veículo. Não tem nada. Vou pegar uma qualquer aqui, então. Tá? Digamos que isso aqui seja a compra de veículo, tá? Então, compra de veículo, tá aqui. Tá? Euclides, mas esse carro está sendo comprado pela CDL, mas o custo vai ser dividido. Dá para dividir aqui o centro de custo? Claro que dá, do mesmo jeito. Né? Posso vir aqui, né, e alterar a apropriação por centro de custo e dizer que 50% é da CDL e 50% é, sei lá, da promoção. Tá? Então, é né, valor unitário, digamos que seja 36 mil. Tá? E dou confirmar. Desculpa, gente, eu coloquei aqui o valor total do carro, não é isso, tá? Aqui eu tenho que colocar o valor da parcela. Vamos alterar esse negócio aqui, então. Digamos que seja 36 é aqui, tá? 36 vezes de R$1.000, tá? Confirmei, tá? Aí aqui eu coloco, né? Quantas parcelas eu quero criar? Aí eu digo aqui, 36, tá? Coloco isso. Quando é que vence isso? Vence todo dia 10, tá? E aqui eu coloco o histórico, né? Compra de veículo. Quando eu der o salvar aqui, o sistema já vai salvar as 36 parcelas, tá? Fiquei aqui no controle errado. O sistema já vai criar 36 parcelas. E todas essas parcelas vão começar a aparecer ali na tua tela de compromissos, tá? Então, se eu vier depois aqui na minha tela compromisso e consultar, né? Eu quero ver quantas parcelas do carro faltam pagar. Eu vou vir aqui, vou consultar o fornecedor do carro, digamos que seja a FCDL, tá? E eu posso colocar aqui, né, tudo o que está em aberto. Tá? Clico em consultar. Prontinho. O sistema trouxe tudo aqui para mim. Tá? Euclides? Oi?
Já falando aí do compromisso em lote, né, a gente tem um questionamento de Tubarão que vai... o exemplo dela, ela, por exemplo, ela contratou um serviço em 15 parcelas, tá? Pagou 12, porque ela cancelou o serviço. Então, ficaram 3 parcelas em aberto que ela não vai quitar. Por quê? Porque essas parcelas, né, esse serviço não foi efetivado. Então, ela quer saber como é que ela vai fazer para fazer essa exclusão. Ela vai conseguir excluir, só, né, inativar só essas 3 parcelas, ou ela vai ter que estornar os outros 12 compromissos e alterar o lançamento? Como é que ela tem que fazer? Não, a princípio ela pode estornar essas 3 parcelas apenas, tá? Ela não precisa estornar todos os pagamentos e fazer tudo de novo, tá? Então ela vai lá, né, e estorna apenas as 3 parcelas e aquilo não fica mais aparecendo para ela como atraso, né? Porque a partir do momento que você faz o lançamento, aquilo ali é um compromisso que você tem, mas não está vencido. Quando ela vence... e outra coisa, né? Quando você lança isso na previsão, é uma previsão de pagamento. Então, cada vez que tu tirar o teu relatório, cada vez que tu tirar o teu relatório de previsão, tu vai ter aquele compromisso lá na tua previsão. Então, se ele não existe mais, o correto é que tu vá lá e altere o lançamento para estornar aquelas parcelas que não vão ser pagas, tá? Isso é difícil de acontecer, mas acontece, tá? Aí é um lançamento um pouquinho mais complicado, mas se tiver dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente auxilia no lançamento. Vamos lá, então. Então, a gente falou aqui sobre compromisso. Tá? Agora, a gente vai falar sobre entrada no caixa. O que é entrada no caixa? Entrada no caixa é aquilo que você recebe aí no balcão da CDL. Então, por exemplo, uma pessoa foi aí na CDL e fez uma declaração. Tá? A declaração não é um exemplo bom porque ele já cai automaticamente no caixa. Tá? Mas se você recebesse o dinheiro ali e tivesse que dar uma entrada no caixa, seria por aqui. Vamos pegar um outro exemplo. A pessoa foi, o associado foi na CDL e pagou uma fatura. Ele não quis pagar no banco, quis pagar na CDL. Né? Então, esse é um exemplo de entrada no caixa. Né? O dinheiro não está entrando no banco, está entrando na gaveta da CDL e depois a CDL talvez até pegue aquele dinheiro e deposite. Mas nesse momento entrou na gaveta. Então, o que a CDL tem que fazer? Ela tem que vir aqui. Tá? Como é uma fatura que já está criada, ela localiza a fatura. Eu poderia informar o número da fatura aqui, Euclides? Claro. Eu dei uma de preguiçoso aqui e mandei o sistema consultar tudo. Tá? Mas se eu tivesse esse número aqui na mão, eu poderia só informar o número da fatura. Ou um código do associado, enfim, tem vários filtros lá para eu buscar a fatura que eu quero. Tá? Então, selecionei a fatura, tá? O sistema já carregou todos os dados da fatura aqui, né? Agora é só eu adicionar a forma de pagamento. Tá? Então, vejam que aqui está tudo travado, ó, não consigo alterar nada. Eu venho aqui, então, e digo, tá? Recebimento de fatura do associado. Tal, né? Aí, aqui, qual é a forma de pagamento? Ele está me pagando em dinheiro, em cheque, né? E assim por diante. Então, é dinheiro, né? Número do documento. Bom, como não é cheque, eu não preciso informar banco nem nada disso, né? Se fosse cheque, eu poderia colocar aqui qual é o banco do cheque, tá? Vamos lá, então. Estou recebendo isso no dia 22/4/2021 e o valor recebido é R$ 250. Euclides, mas o valor da fatura é 275, tu está dizendo que está recebendo 250. O que vai acontecer nesse caso? O sistema ele vai lançar um desconto para o associado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Se você cadastra o valor do pagamento a menor, é um desconto. Se você cadastra a maior, é um juro ou multa. O sistema faz esse lançamento automaticamente. Então, vejam que aqui ele já lançou, ó, o meu pagamento, né? Está aqui, R$250. Quando eu der aqui o salvar, essa fatura vai estar quitada. Tá? Então, tudo que eu estiver recebendo no caixa da CDL, tudo que eu estiver recebendo ali no balcão da CDL, eu registro esse recebimento pela entrada no caixa. A declaração, Euclides, tu falou que a declaração não era um bom exemplo. Por quê? Porque a declaração, como é um processo travado, né, não tem como ser diferente, o sistema já vai lançando automaticamente no caixa. Tá? Então, se vocês olharem aí no faturamento de vocês, todos os dias o sistema abre uma fatura nova de entrada no caixa para declaração. Deixa eu pegar aqui, ó. Consultar faturas. Tá? Origem da fatura. Ó, declaração. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, que o sistema criou hoje uma fatura, tá? Essa fatura aqui não foi uma pessoa que criou. O sistema criou automaticamente no momento em que a primeira declaração foi feita na CDL. Então, o sistema ele pode criar até 2 faturas por dia. Uma para declaração PF e outra para PJ. Tá? Então, esse dinheiro já está entrando automaticamente no caixa de vocês. Vocês não precisam fazer o lançamento. Tá? Ah, Euclides, mas uma pessoa veio aqui na CDL e pediu uma declaração e foi embora sem pagar. Como é que eu faço? Aí tem um procedimento que a gente vai mostrar para vocês depois, para você fazer o estorno desse valor. Tá? Mas a declaração ela cai automaticamente. Então, recebi uma fatura, recebi um certificado digital. Tudo está entrando aqui na entrada no caixa. Tá? Euclides, tem aqui uma pergunta, né, da Suzana, eu não lembro de qual CDL é, porque ela só colocou o nome dela. Ela perguntando como é que ela faz para colocar um depósito de vacinas, por exemplo. Ela recebe uma comissão de vacinas. Da mesma forma, né? Ela vai cadastrar esse fornecedor, vai fazer uma entrada no caixa. Aí é um pouquinho diferente do que eu estava falando aqui, né? Porque ela não tem uma fatura ainda. Então, ela vai ter que primeiro gerar uma fatura, que daí seria assim. Digamos que, da primeira vez, vocês lembram que eu cliquei aqui em localizar e achei uma fatura que já existia no sistema. Agora, eu estou recebendo a comissão da vacina. Tá? Então, eu vou colocar aqui o fornecedor da vacina. O fornecedor ele tem que estar cadastrado, tá? Então, vamos tentar achar um fornecedor aqui. Ok, achei um fornecedor. Tá? Peguei aqui o fornecedor, digamos que seja essa empresa aqui. Tá? Ela me pagou uma comissão hoje, então eu vou gerar uma fatura para ela e já vou quitar essa fatura. Ela me pagou, ela pagou em dinheiro, tá? Digamos que tenha sido assim. Juro de 1, multa de 2. O vencimento foi hoje. Número do documento não preciso colocar. Tá? Posso colocar aqui uma mensagem, se eu quiser. Não quero colocar. O que ela me pagou? Né? Aí eu vou colocar aqui, qual é o serviço. Tá? Então, eu vou pesquisar aqui e vou achar o serviço vacina. Digamos que seja esse aqui a vacina. Tá? Coloquei ali a vacina. Tá? Referente, comissão de venda de vacinas entre 1/4 e
22/4. Tá? E vou colocar aqui um valor. Tá? Digamos que eu esteja recebendo R$ 200 reais. Tá? Esse dinheiro vai cair aonde, né? Novamente, eu posso definir aqui o centro de custo. Eu quero que caia direto na CDL, confirmo. Esqueci alguma coisa. Ao campo quantidade. Tá? Confirmo. Ó, aqui a fatura já está quase gerada, tá? Agora, quando eu clicar em salvar aqui, a fatura vai estar gerada. Né? Como eu já recebi essa comissão, já está na minha gaveta, eu salvo e depois eu quito essa fatura. Tá? Simples assim. Isso, e até um outro questionamento que eles fazem bastante, que a gente sempre orienta, né, Euclides, é sempre fazer aqui pela entrada no caixa. Porque, por exemplo, a CDL está dizendo, mas eu não posso só fazer uma movimentação você não vai ter o comprovante, né, de entrada desse dinheiro no teu caixa. Então, por isso que o correto é sempre fazer uma entrada no caixa para que você tenha como baixar essa fatura corretamente, né? Então, não fazer lá pela movimentação e sim por aqui, né? A movimentação financeira, se você fizer isso pela movimentação financeira, vai gerar um furo no teu caixa, tá? Isso mesmo. O dinheiro não vai aparecer nos relatórios, tá? Tem até tem muitas CDLs que fazem essa confusão. Correto, tá? isso mesmo. A movimentação financeira você só usa quando você estiver tirando o dinheiro de uma conta e passando para outra. É movimentação financeira, tá? Então, eu quero, por exemplo, eu estou com muito dinheiro na minha gaveta, tá? Eu quero pegar esse dinheiro e jogar no banco. Então, o que eu faço? Eu vou lá, né, faço uma transferência a débito do caixa e a crédito no banco. Tá? É para isso que esse é o objetivo principal da movimentação financeira. Euclides, mas eu tenho um investimento no banco e a CDL recebeu juros. Como é que eu aproprio isso no sistema? Da mesma forma, você vai criar uma fatura para o banco, tá? E depois vai quitar essa fatura daí dizendo que você recebeu pelo banco. Tá? Daí não vai ser entrada no caixa. Aí você vai entrar lá em baixa de faturas e vai dizer esse dinheiro entrou pela conta X. Aí o sistema vai fazer a apropriação correta daquele valor e não vai dar furo nos teus saldos. Tá? Ótimo, obrigada. Isso é sempre uma pergunta muito recorrente, né, que a gente sempre orienta. Antes da gente sair daí da tela de pagamentos, a gente tem outras duas perguntas aqui. Uma da CDL de Brusque, que eles estão dizendo que eles estão recebendo as declarações direto no caixa. Então, eles estão aceitando pagamento em débito, né? Então, ela queria que não entrasse essa fatura direto no caixa. Aí você pode orientar ali como é que ela faz, ela vai ter que só depois alterar esse lançamento, a forma de recebimento, né? A gente está fazendo... Quem é de Brusque? É a Vera? É a Beatriz. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Beatriz, a gente está fazendo um ajuste no sistema para que você possa informar na hora do recebimento se aquilo você está recebendo em dinheiro, em débito ou em crédito, tá? Então, logo, logo vai ser liberada uma versão nova do sistema com essas possibilidades. Quando você for cadastrar, quando você for habilitar o teu sistema para receber no crédito e no débito, você vai poder dizer qual é a taxa que você tem lá do cartão, né? Porque quando você recebe uma declaração pelo crédito, por exemplo, você não recebe os R$10 da declaração, você vai receber, sei lá, R$ 9,50, né? Então, você dá um recibo de 10, mas entra, na realidade, 9,50, porque o banco já desconta a taxa, né? Então, você vai poder cadastrar as taxas lá no sistema. Então, você vai fazer a habilitação do sistema para receber com cartão de débito e crédito, vai cadastrar as taxas, aí o sistema vai fazer os lançamentos corretamente, tá? Então, essa alteração já está em andamento. Eu acredito aí que até o final de abril, ou na primeira quinzena de maio, a gente já esteja disponibilizando.
Tem mais uma dúvida, José? Não, ela já agradeceu, falou ótimo, perfeito. Ok, gente? E qualquer coisa eu chamo de novo. Obrigada. Financeiro, tá? Então, a gente viu o recebimento, né? Agora a gente vai passar sobre outras funções que são importantes também, mas são mais periféricas do processo de gestão financeira, tá? Então, vamos começar já pela movimentação financeira que a gente acabou de falar, tá? Então, vamos lá. Movimentação financeira. O que eu faço na movimentação financeira, Euclides? Você vai fazer esse processo de tirar dinheiro de uma conta e jogar noutra. Basicamente é isso. Euclides, mas eu estou com uma diferença aqui no caixa, eu não consigo achar essa diferença e a diretoria, e não tem jeito de achar, e a diretoria quer que a gente acerte os saldos. Como é que eu faço? Você pode fazer por aqui também, né? Então, Euclides, a pessoa chegou aqui na CDL, fez uma declaração e não pagou, né? Não pagou e o gestor autorizou que ela não pagasse. Como é que eu faço? Você vem aqui na movimentação financeira e faz um ajuste. Então, vamos fazer o exemplo da declaração, tá? Clico aqui em novo. Concordam que o dinheiro da declaração caiu automaticamente no caixa. Se ele caiu no caixa, então eu vou fazer se a declaração caiu no caixa, entrou um crédito no caixa, né? Então tem R$10 a mais no caixa que eu tenho que tirar. O que eu vou fazer? Vou fazer uma operação inversa, que é o débito. Então vou tirar aqui R$10 do caixa, tá? E vou dizer aqui, cliente, CPF tal, né? Não pagou a declaração, tá? E vou colocar aqui R$10. Salvei isso aqui, pronto. O sistema já fez um lançamento lá de débito e o meu caixa vai fechar, tá? Outra situação. Eu estou com muito dinheiro no meu caixa e eu vou pegar parte desse dinheiro e depositar. Vou pegar R$1.000 hoje e mandar para o banco. Então, eu venho aqui e faço uma transferência. Origem, caixa da CDL, destino, conta corrente, né? E coloco aqui o valor, R$1.000, tá? Histórico aqui, depósito no banco, tá? Salvei, prontinho. Saiu R$1.000 da minha conta caixa e entrou R$1.000 da minha conta banco, tá? É muito importante, gente, vocês conferirem os saldos diariamente ou semanalmente, tá? No máximo semanalmente. Para CDLs maiores, a gente entende que o saldo deva ser conferido diariamente, tá? Por que isso? Porque conforme o tempo vai passando, fica muito difícil de você achar essas diferenças. Então, tenta controlar o teu saldo diariamente. Se não fechou, já para tudo e vai atrás daquela diferença. Porque se você demorar muito para tentar achar, vai ficar muito mais difícil. Tá? Euclides, hoje no final do dia, fui fechar os meus saldos e nada fechou. E eu não consigo achar. Liga para nós que a gente vai te ajudar a achar essa diferença. Tá? O que acontece muito, né, é que a CDL ela fica 3, 4 meses com diferença nas contas, aí depois fica muito difícil de encontrar. Daí ela liga para nós para a gente tentar ajudar, né? E daí a gente até tenta ajudar, mas às vezes não tem jeito, né? Porque foi um lançamento lá e não se acha mais comprovante de nada, tá? Então, tentem manter isso por hábito, né? Fechou o dia, vai lá e vê se o saldo da conta corrente está certo com o sistema, se o saldo do caixa, contei o dinheiro na minha gaveta, tem R$100, tem que ter R$100 registrado no sistema, se não tiver 100, tem coisa errada. Euclides, mas eu vi aqui que o problema é que as tarifas bancárias estão sendo lançadas erradas. Para tudo e avisa a gente imediatamente, porque se a tarifa está sendo lançada errada, né? Ou se não está sendo lançada, ou se está em duplicidade, tem coisa errada, né?
Então, é importante que vocês acompanhem isso diariamente e, ao sinal de problema, se você não conseguir encontrar, liga aqui para o suporte que a gente vai te ajudar a encontrar essa diferença. Tá? Então, essa é a movimentação financeira. Outra questão importante, gente. Nós estávamos falando sobre movimentação financeira e uma CDL aí perguntou por que não podia fazer lançamento na movimentação financeira, né? Uma outra questão importante. Tem CDL que acaba fazendo confusão e paga, né, faz o pagamento de uma fatura por aqui. Ela, ao invés de fazer o pagamento lá por compromisso, ela vem aqui e registra que pagou a Celesc, que pagou a Casan. Isso é errado, tá? Tudo que é feito pela movimentação financeira não consta lá nos relatórios do sistema. Depois você não vai saber o que você pagou de Celesc, o que você pagou de Casan e assim por diante. Vejam que aqui eu não tenho nenhum detalhamento, eu só sei que o dinheiro saiu de um lado e foi para o outro, mas do que era, não está especificado aqui. Então, a movimentação financeira é só para tirar dinheiro de um lado e jogar no outro. Tá? Euclides, antes da gente passar para outra situação, Joaçaba, que ela está comentando conosco que ela sempre tem problema lá na tarifa do boleto, né? E diz que já conversou com o banco, e o banco diz que o problema deve ser no nosso sistema, ela sempre tem que ajustar. Aí a orientação, não sei se é a Sandra, a Doni, quem é que está aqui conosco, a orientação é que abra um chamado conosco, a gente tem que dar uma olhada no arquivo de retorno, né? Até para ver o que está vindo de tarifa lá, né, Euclides, até para ver o que não está fechando, porque ela diz que ela sempre tem que fazer um ajuste manual nas tarifas, porque não fecha com as tarifas do banco. Então, provavelmente seja aí alguma questão de olhar os arquivos e verificar certinho, né? O que você orienta? É a Sandra mesmo. É isso mesmo, Josi. A tarifa bancária, ela é lida pelo sistema do arquivo de retorno. Tá? Então, o sistema pega exatamente o que o banco mandou lá no arquivo de retorno e carrega. Então, se vier R$1 lá no arquivo, é R$1 que vai ser carregado no sistema. Se vier R$2 de tarifa no arquivo, é R$2 que vai ser carregado no sistema. Tá? Então, não existe esse negócio de ter um problema no sistema. Tá? O que pode acontecer é de ter um problema no arquivo do banco. Aí quem tem que resolver isso é o banco. Tá? Uma outra situação, se você pegar o mesmo arquivo, tá? Isso já aconteceu também. A CDL pega o mesmo arquivo, faz confusão lá na hora de baixar o arquivo, né? Aí pega o mesmo arquivo, né? Que ela já processou um dia qualquer, vai lá, renomeia o arquivo e processa de novo. Tá? Aí o sistema, por alguma situação lá, uma alteração qualquer no arquivo, o sistema vai lá e processa de novo. O sistema verifica que todas as faturas que vieram no arquivo já estavam baixadas, tá? Aí ele dá erro lá dizendo fatura já baixada, só que as tarifas ele acaba apropriando. Aí a tarifa fica duplicada no sistema, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Mas essas situações de o banco dizer que é problema no sistema, vocês não podem aceitar. Tá? Alguém tem que resolver. Ou nós ou o banco tem que resolver. Simplesmente ficar alterando o saldo todo dia, né? Alterando o lançamento todo dia para resolver um problema que é do sistema ou do banco, a gente não pode aceitar. Tá? Aqui no caso, eu estou dizendo que o problema é do banco, porque eu tenho quase certeza que está vindo errado no arquivo, tá? Mas poderia ser um problema no sistema também. E se for problema no sistema, a gente vai resolver. O que a gente precisa é que vocês passem isso para nós, para a gente orientar corretamente o caminho a ser tomado. Tá? Outra questão, Euclides, só aproveitando, né? Já a gente teve poucos dias aí, CDLs que pegavam períodos que acabavam duplicando, né? Ela pegava um período grande no banco, no arquivo de retorno, e acontece isso que você falou, dava erro no baixar a fatura e a tarifa acaba duplicando, triplicando, enfim. Então, o pessoal ali também de Irani está dizendo a mesma coisa, que tem problema. Nós identificamos outro dia uma tarifa que vinha de R$7 e o banco dizia que era erro do nosso sistema. A gente mostrou para eles que não era. O arquivo de retorno do banco vinha com uma tarifa de R$7. Então, o que a gente pede para vocês?
abram um chamado conosco, nos mandem um arquivo de retorno e a gente vai analisar para vocês. A Cláudia lá em Timbó também está dizendo que tem o problema que no extrato do banco não aparece a tarifa e só vai aparecer a tarifa lançada no dia posterior, lá no extrato do banco. Então, também tem como ajustar isso, né, Euclides, lá na data de crédito, para que fique igual, eles não precisem ficar alterando tarifa, e aí abram um chamado para a gente orientar vocês, ver se a questão é problema de... Geralmente, tá? Geralmente, não estamos puxando nada aqui para o nosso lado, mas geralmente é arquivo do banco que vem com as tarifas ou data de crédito diferente e acaba depois dando problema lá no financeiro de vocês, tá? Mas abram um chamado, não fiquem ajustando aí, porque senão vai ficar lá um monte de estorno nos lançamentos. Abram um chamado e a gente vai ajudar vocês, ou verificar se é alguma coisa interna nossa, ou orientar o que vocês devem conversar com o banco. É isso mesmo, tá? E uma outra questão importante é vocês conferirem essas tarifas, né? Muitas vezes o banco diz para você assim, não, a tarifa é R$2. Só que ele não fala que é R$2 quando for pago na rede bancária dele. Se for pago fora da rede bancária dele, é R$3, é R$4. Então, a gente volta e meia pega a CDL aí, pagando um absurdo de tarifa para o banco, porque a CDL não confere essas tarifas, tá? Então, se a tarifa está sendo lançada errada no sistema, né, dá uma olhada lá no banco. Se lá no banco também está errado, né, cobra o banco, tá? E se no banco está certo e no nosso sistema está errado, aí tem algum problema na integração e a gente tem que resolver. Ou nós ou o banco tem que resolver essa situação, tá? Continuando aqui então, gente. A gente falou então sobre movimentação financeira. Nós temos também aqui o cadastro de histórico padrão. Tá? O que é o histórico padrão? Isso aqui é um facilitador para você na hora dos lançamentos. Então, lembram que lá no lançamento do compromisso, né, no lançamento do pagamento, eu coloquei um histórico. Se eu quiser que o sistema puxe esses históricos para mim, eu posso cadastrá-los aqui no sistema. Tá? Então, para exemplificar, concordam comigo que todo mês eu tenho que pagar, por exemplo, a conta de luz, né? Então, eu posso deixar aqui um histórico padrão já cadastrado, pagamento dos serviços de luz referente ao mês, 2 pontos. Aí eu só vou colocar mês 01 de 2020, mês 02 de 2020 e assim por diante. Eu posso puxar depois, na hora do lançamento, esses históricos que eu cadastrei. Tá? Então, isso aqui facilita o meu processo de lançamento. Não é obrigatório fazer, mas organiza os teus históricos, né? Então, sempre que for pagamento de Celesc, vai estar com a mesma descrição. Tá? E facilita também, te agiliza o processo do lançamento. Tá? Vou botar aqui que fica melhor. Né? Outra função que a gente não falou, que também é uma função periférica. Cadastro de terceiro. O que é o terceiro? O terceiro é aquela empresa ou aquela pessoa que não é teu associado, mas que está comprando alguma coisa com você. Então, imagina que o funcionário de um lojista, ele vai participar de um curso da CDL. Ele não é teu lojista, né, não é teu associado. Tá? Então, ele é um terceiro, a gente considera ele como terceiro. Aí você cadastra ele aqui para poder depois emitir um boleto para ele. Tá? O terceiro, depois você pode vir aqui em entrada no caixa e criar uma fatura para ele. Tá? O que mais nós temos aqui? Exportação de movimento contábil. Tá? Nós podemos integrar todo esse processo financeiro com a contabilidade. Para as CDLs que têm contabilidade, e é importante falar, inclusive, para as CDLs que usam a contabilidade pela federação, quem usa a contabilidade pela federação, eu acho que Santa Rosa do Sul usa, obrigatoriamente tem que entrar uma vez por mês aqui, né, conforme combinado lá com a contabilidade o dia, então tem que entrar uma vez por mês aqui e gerar o movimento contábil.
tá? É isso que garante que o arquivo vai ser mandado lá para a contabilidade. Então, terminou os lançamentos, está tudo certo, vem aqui e faz a exportação, tá? E para as CDLs que não usam a nossa contabilidade, né, mas que tenham a integração com a contabilidade também, é só entrar aqui e fazer a exportação. Ah, Euclides, mas a minha CDL não tem, como é que eu faço? É só entrar em contato conosco e solicitar as instruções que a gente ativa para vocês. Tá? Nós temos aqui também as funções relacionadas ao orçamento, que é essa aqui. Cadastrar orçamento, consultar orçamento e notas explicativas do orçamento. O que é o orçamento, gente? Chega lá no final do ano, né? A CDL sempre faz o planejamento dela para o próximo ano. Então, digamos assim, no ano anterior ela gastou 100 mil reais, então no próximo ela tem que gastar ali no máximo 100, 105. Né? Então, ela faz todo um planejamento, uma divisão daquele dinheiro para saber como é que ela vai gastar. É para isso que serve o orçamento. As CDLs normalmente fazem essa previsão orçamentária por planilha, tá? E a gente tem como fazer também pelo sistema. Então, o primeiro passo é você gerar o orçamento, né? Você vem aqui e gera para todas as suas contas, tá? Depois que você gera o orçamento, você faz os ajustes que sejam necessários. Por exemplo, vou pegar aqui uma conta qualquer, ó, tá vendo aqui o que eu defini, quanto eu vou gastar em cada mês naquela conta? Então, de brindes e presentes eu vou gastar isso por mês. Ah, não, Euclides, mas lá no mês de maio, não é 300 reais, a gente gasta um pouco mais porque tem o Dia das Mães. Aí você pode ir ali no mês de maio e dizer que não, aqui nesse mês é 500. Tá? Então, você faz todo o cadastro do orçamento aqui da CDL, né? E depois que você faz o cadastro, tem aqui a opção de imprimir, gerar em Excel. Depois que você faz o cadastro do seu orçamento, aí você começa a acompanhar ele pela função acompanhamento. Né? Então, lá a gente tem o acompanhar orçamento. O que é o acompanhar orçamento? É você verificar se o que você planejou está acontecendo. Então, eu planejei gastar 10 mil reais no mês de janeiro. Conforme as minhas receitas vão entrando e as despesas, o sistema já vai alimentando aqui, tá? Então, ele já vai dizendo aqui, ó, nesse mês estava orçado tanto, você gastou tanto, e sobrou tanto, ou você gastou a mais tanto. Então, ele vai mostrando aqui para você, para cada mês, quanto foi orçado e quanto foi gasto. Tá? Da mesma forma, também posso gerar em Excel, posso gerar um gráfico disso aqui. Tá? Então, tem diversas funções aqui. Eu posso também, digamos que chegou lá num determinado mês, eu tinha previsto gastar 10 mil, mas eu gastei 20, né? Totalmente fora da previsão. Aí, né, para eu não ter questionamentos no futuro, eu posso vir aqui e cadastrar uma nota explicativa para aquela conta. Tá? Então, digamos que isso aí tenha sido feito, sei lá, a divergência grande aconteceu na conta. É uma nota no orçamento mensal, no mês 1 de 2021, tá? E coloco aqui uma descrição. Tá? Por que aconteceu aquele gasto a mais. Tá? Então, essa é a ideia do orçamento. A gente não vai entrar aqui muito no detalhe do orçamento, porque ele é um tanto quanto extenso. Tá? Mas se alguém tiver interesse, nós regularmente, pelo menos uma vez por mês, aí a gente fala só sobre orçamento, só sobre previsão orçamentária, tá? Depois que eu tenho todo o meu financeiro sendo alimentado corretamente, gente, aí eu posso começar a olhar os gráficos. Tá? Pelo dashboard financeiro. Então, aqui, ó, dashboard financeiro. Eu tenho inúmeros gráficos aqui
que podem me auxiliar na gestão da CDL. Então, aqui, esse gráfico está meio prejudicado porque não tem lançamento, né? Mas aqui eu tenho as despesas e as receitas. Tá? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Então, aqui, esse aqui ficou mais legal, né? Aqui eu tenho as disponibilidades da CDL, tá? Aqui eu tenho o previsto versus o realizado, receitas por produto e assim por diante. Tá? Então, tem diversos gráficos aqui que a gente pode ir consultando. Digamos que eu quero saber hoje quais são os pagamentos agendados que eu tenho para os próximos dias. Olha, eles estão aqui. Tá? Eu quero saber quais são os associados inadimplentes. Estão aqui. Né? Então, tem diversas informações que a gente pode buscar pelo dashboard. Tá? Se você já está alimentando o seu financeiro hoje, é só entrar ali e consultar. E agora nós temos os relatórios financeiros. Tá? Então, tem uma série de relatórios aqui que você pode usar no seu processo de gestão. Os relatórios que você mais usa são esses dois primeiros aqui. Josi, você pode falar um pouquinho sobre os relatórios? Sim. Uhum. Só, de repente, tu compartilha a tua tela, que eu vou ter que dar uma saidinha de 2 minutos. Fica tranquilo, pode deixar que eu já assumo aqui. Pode deixar. Tá. Pessoal, só vou aqui compartilhar minha tela com vocês, então. Deixa eu só logar aqui. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos lá. Você pode parar, tentar parar aí, Euclides, que eu não estou conseguindo compartilhar daqui. Ele não deixa. Só um minutinho. Feito. Vamos ver se eu consigo agora. Ele não estava deixando eu... Agora sim. Agora estão vendo a minha tela, né, pessoal? Eu acho. Acredito que agora já esteja ok para vocês. Ótimo. Então tá, vamos lá. Então, eu vou aqui comentar com vocês sobre os primeiros relatórios que a gente já tem aqui, então, que é o relatório, então, por movimentação de fonte de recurso. O que esse relatório vai trazer para vocês? Ele vai trazer todas as movimentações, então, das contas de vocês, né? Então, vocês vão escolher aqui, vou colocar aqui uma entidade como exemplo, até que o Euclides estava usando ali uma delas. Vou escolher meu período de referência. Aqui, pessoal, também vocês vão usar bastante esse relatório. Eu quero saber meu saldo, né? Rapidinho olhar o meu saldo sem ter que olhar os compromissos. Eu posso, então, utilizar aqui. Venho aqui no meu caixa balcão, coloco um determinado período. Por exemplo, eu vou botar só de um dia, até para não mostrar aqui muita informação. O que o sistema vai trazer para nós? Ele vai trazer, tanto em PDF quanto em Excel, a informação do nosso relatório. Vai gerar a informação e vai trazer o saldo. Como é que ele começou ali naquele dia, e vai trazer a informação. E embaixo ele já traz um histórico aqui para nós, tá? Ó, vou baixar o relatório e vou mostrar aqui para vocês. Então, o que ele traz? Ó, ele só trouxe aqui o que aconteceu nessa movimentação do caixa da CDL. Mesma coisa ele vai fazer para os outros relatórios, tá? Deixa eu só fechar aqui. Puxar a telinha para cima. Aqui dentro do relatório. No próximo relatório que a gente tem aqui, a gente vai mostrar, então, a apuração por centro de custo. E aqui, o que ele vai trazer? Eu posso deixar esse meu centro de custo, um centro de custo principal, né? Geralmente, alguma CDL tem mais de um centro de custo, né? Mas eu posso já utilizar o geral, e quando eu utilizo o geral, no caso dessa entidade aqui que ele tem vários, o que ele vai trazer? Ele vai mostrar abaixo todos os relatórios, todos os centros de custo que tem aqui. Então, por exemplo, nessa CDL, ó, tem lá o centro de custo de campanha, a própria entidade, e outros
dentro dessa, né? Os outros analíticos ali dentro. O sistema por aqui vai mostrar, então, para nós, também pelo período. Eu não vou colocar aqui, até porque senão vai acabar saindo o relatório da própria entidade aí, e não é interessante ficar mostrando os valores, né? Mas eu consigo, por aqui, enxergar um determinado centro de custo e suas ramificações, então eu poderia utilizar apenas aqui, ou, por exemplo, o Reciclo CDL na escola, e aí ele vai trazer apenas desse no período que eu escolher, ou eu trago o meu geral, e aí ele vai trazer toda a minha movimentação que eu tenho ali do meu centro de custo. Então, vai trazer do meu caixa, do meu conta aplicação, da minha conta corrente, tá? No nosso próximo relatório aqui, ele vai trazer o relatório de receitas e despesas, então aqui eu vou conseguir verificar todos os lançamentos que eu tenho, e ele vai então pegar os dois grandes centros de custos, né? A receita e a despesa, e vai mostrar para a gente aqui também. Deixa eu ver só se tem aqui uma entidade que está utilizando, que não tenha, que eles estão ainda implementando. Vamos ver se tem alguma informação para eu mostrar para vocês. Nesse exemplo aqui, do relatório de receitas e despesas, deixa eu só ver se eles têm alguma coisa. Ele vai trazer um comparativo dos meses, então, para vocês terem uma noção, tá? Vamos ver enquanto ele gera aqui. Gerou. Eles ainda estão no início do sistema, então provavelmente não vai ter muita informação aqui, ó. Ó, ele só trouxe aqui para nós, ó, um gráfico apenas de receitas nesse momento, eles não estavam cadastrando nesse período nenhuma despesa, ó. Pode ver que está zerado aqui o nosso gráfico de despesas, porque a entidade ainda está começando a alimentar o nosso sistema, né? Eles ainda estão no processo de utilização. Mas eu fiz um comparativo de 2 meses, eu poderia fazer aqui um comparativo de um ano inteiro, então vocês iam enxergar o gráfico, né, subindo e descendo aqui para receitas e despesas. Aqui embaixo ele traz uma legenda, ó, que quando se trata de receitas, então ele estará em azul, as despesas estarão em vermelho, então a parte gráfica, e abaixo aqui do relatório ele tem um resumo, então, de despesas e de receitas, tá? Depois, nós temos aqui, o que o Euclides já comentou lá no começo, não é aqui ainda, era o relatório de despesas, né, que é onde vocês vão conseguir conferir quando, geralmente deu algum problema aqui no meu saldo, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no meu relatório de despesas por tipo. Eu sempre oriento as entidades, quando a gente vai auxiliar de alguma forma, a olhar, né, esses relatórios aqui, para você não ter que entrar lá na tela de lançamentos. Apesar que, como o Euclides mostrou lá no financeiro, quando a gente fala lá, por exemplo, aqui nos compromissos, ó, a gente consegue também imprimir essas informações que a gente está lançando, tá? Mas o relatório de despesas, ele vai trazer, então, aí para nós, um período maior, ó. Eu quero ver um período de pagamento do dia 1º ao dia 4 aqui, vamos ver. Vamos ver se tem pagamento no dia 1º dessa entidade aqui. Eu poderia apenas escolher uma despesa, né, fixa, por exemplo, eu poderia escolher aqui uma despesa eu só quero ver de energia. Eu poderia já colocar essa despesa aqui, ou então, nesse caso, eu vou ver todas as despesas que foram lançadas no dia. No caso dessa entidade, ele não há dados para impressão, porque não tem nenhuma despesa lançada, tá? É uma entidade, como eu falei, que está começando agora. Deixa eu colocar um período maior para ver se a gente consegue já analisar alguma. Vamos ver se já tem alguma despesa aqui lançada e quitada para vocês poderem olhar. Mas aqui ele vai trazer. Posso selecionar apenas uma despesa, ou então trará todas as despesas, né, que estão no nosso sistema, tá? Deixa eu ver se ele lançou alguma coisa aqui para nós. Olha, já tem um periodinho, já tem alguma coisa lançada aqui. Então, aqui ele trouxe, ó, o que foi? As tarifas bancárias. Tá vendo aqui, ó, documento, nesse caso, as despesas que estão lançadas são as despesas porque eles começaram a utilizar o sistema para fazer as baixas das faturas, e aí carregar os arquivos aqui. Já veio, olha só, ele trouxe aqui o fornecedor, o tipo, né, desse documento, o número do documento, quando que gerou essa data, a data do compromisso, o valor, se houve algum desconto ou acréscimo no momento da baixa, e em que tipo de apropriação financeira caiu, que é lá no começo, quando o Euclides falou, que é aquela apropriação que a gente carrega
padrão e depois vocês podem ir adicionando ou retirando alguma informação lá de dentro. Então, as tarifas bancárias, elas já estão aqui como uma despesa dessa entidade, tá? Depois, nós temos aqui o relatório de apropriação financeira. O relatório de apropriação financeira, então, ele vai trazer aqui, eu posso escolher, né, ou receita ou despesa. Também eu vou verificar aqui o meu período e vou vir de apropriação. Por exemplo, eu quero despesas administrativas. Aí ele vai abrindo as apropriações em grandes ramos, ou você pode ir também fracionando elas, tá? As contas, aqui a Cideli de Joaçaba está perguntando se tem um relatório das contas de despesas que você tem cadastrada. Aqui no relatório de despesas, ele vai trazer um geral. Ele não, deixa eu só ver se ele vai trazer para você aqui. Vamos ver. Ele vai trazer aqui, Sandra, um geral, ele não vai trazer todas as que você tem cadastradas, é isso que você quer, eu acredito, né? Você quer saber, mesmo que você não tenha baixado nenhuma nela, quais que você tem cadastradas, quais são todas as despesas que você cadastrou nessa aba aqui. Vamos ver se é isso que você quer. Aqui nessa aba nossa de despesas, ó, aqui, você quer um que tenha todas as informações das despesas que você cadastrou, mesmo que não tenha baixado nenhuma, é isso? Essa telinha aqui? Vamos ver se é isso que você quer. Ótimo. Naquela tela lá, ele vai trazer para nós, deixa eu ver se eu consigo imprimir por aqui. Ele não vai, lá ele só vai trazer se tiver uma despesa lançada, tá? Eu até vou ver com o Deuclides aqui, Deuclides, se puder colaborar aí, ela quer só das despesas que eles cadastraram, mesmo sem ter pago nada, entende? Então, ela quer uma telinha disso aqui para ela conferir as despesas. Na verdade, a gente não tem, Josi, mas eu vou pedir para... se é imprimir isso que a gente tem na tela, eu vou pedir para a Sandra abrir um chamado ou depois lembrar a gente, porque a gente vai sair daqui para outra atividade, é capaz da gente esquecer, Sandra. Então, se tu não te incomodar, um chamadinho lá para nós, dizendo, conforme conversamos no treinamento, por favor, colocar na tela, consultar despesa, um botão para imprimir, tá? E a gente... Penha está pedindo também, então é interessante ter, a gente já coloca lá um botão para imprimir para todo mundo. Aí você só abre um chamado para nós, por favor. E até tem outras CDLs pedindo, então acho que é isso, né, Deuclides? A gente bota um botão de imprimir ali e as outras CDLs já atende também, né? A CDL de Joaçaba, a CDL de Timbó também estão pedindo essas informações. Qualquer uma que abrir o chamado aí já está valendo, tá? Ótimo. Mas de qualquer forma a gente vai tentar não esquecer, tá? Eu já anotei aqui também elas, mas vou pedir para abrir chamados só até para a gente registrar também. A gente sai daqui, vai fazer outras coisas e acaba, por um lapso, aí esquecendo, tá, gente? Então, tentem registrar, mas fiquem tranquilos que também a gente vai tentar lembrar. Pode continuar, José, eu estou aqui, tá? Tá bom. Já estão anotados aqui, então, o das meninas ali. Voltando, então, aqui nos nossos relatórios, nós já falamos, então, desses 4 relatórios aqui. Aqui a gente tem, então, o lançamento por apropriação financeira, e aí foi o que nós estávamos falando. Eu posso aqui escolher, então, receita ou despesa, né? E aí eu vou verificar só a minha apropriação, vou escolher o nosso período, e vou aqui, ó, escolher todo o bloco de receitas todo, e aí ele vai abrir todos os analíticos e sintético para baixo, ou eu posso escolher um determinado. Eu quero, por exemplo, aqui um clube de vantagens da CDL. Aí o sistema vai nos trazer desse período que eu escolhi aqui, então, do meu período lá de janeiro de 2020, essas informações que estão vinculadas ou ao centro de custo geral, ou posso ainda, né, escolher algum dos subcentros de custos aqui, né, ou, por exemplo, campanhas também, e vou mandar imprimir. Então, isso aqui vai servir também para vocês fazerem lá os acompanhamentos dos lançamentos, quando vocês querem conferir alguma questão, alguma despesa, alguma receita, o sistema também vai trazer, tá? Eu não vou gerar aqui só para não expor os dados do CDL, né? Diferença, né, Josi?
Isso, para fazer essas conferências é bem importante esse Segue relatório. tu pode usar esse relatório. Correto. E depois nós temos aqui, não menos importante, o relatório de resumo do centro de custo. E aí aqui, por exemplo, eu posso escolher, né, também, de novo, o centro de custo geral, e aqui ele não vai trazer aberto como lá na apropriação, para a gente fazer uma conferência. Aqui eu vou enxergar esse valor fechado. Então, ele é um resumo por centro de custos. Se eu tiver 10 centros de custos, o sistema vai trazer, se eu escolher o centro de custo principal, claro, ele vai trazer aqui para nós todos os valores também. Então, esse aqui, eu já quero conferir o meu saldo hoje, sem olhar os lançamentos. Eu posso usar esse relatório aqui, vou ver que eu tenho R$200 no meu caixa, que eu tenho R$1.000 no meu banco e tenho 20 mil na minha conta aplicação. Opa, tem alguma coisa errada que não está batendo com o meu extrato. O que eu vou fazer? Aí eu vou lá no meu outro relatório de apropriação financeira de despesas, por exemplo, de receita, vou conferir ele para eu conseguir fechar. Esse aqui ele vai trazer um resumo para vocês, inclusive ele traz embaixo ali um resumo também das principais contas, né? Traz um geral, que é do centro de custo geral, e depois ele traz abaixo as principais contas do centro de custo de vocês, tá? Euclides, não sei se quer complementar alguma coisa ali. Então, Josi, pode seguir. Tá. Ali em Santa Rosa, a Thalia está pedindo para a gente liberar, se puder abrir um chamado, Thalia, só como o Euclides falou, para a gente não esquecer aqui, não tá aparecendo para você o relatório de resumo por centro de custos, né? Então, só abre um chamado ali para nós, que a gente já faz na sequência. Anotei aqui também, mas para que a gente não passe batido aqui, não esqueça de você, se por favor puder já abrir ali conosco, tá? Depois aqui o relatório de acompanhamento do orçamento, e aí foi aquele outro módulo lá que o Euclides citou. Então, para quem utiliza, né, o nosso orçamento, alimenta o orçamento ali, até a gente vai abrir depois um treinamento só para tratar do orçamento, né, porque como o Euclides falou, ele tem bastante detalhes ali dentro. Então, são 4 módulos, né, são 3 lá na aba do financeiro e mais aqui o relatório, para vocês também ficarem acompanhando. Então, aqui, se eu escolher, por exemplo, essa entidade, eu sei que eles utilizam o orçamento lá, bem interessante, eles alimentam certinho. Então, se ela imprimir aqui, ela vai acompanhar mês a mês de 2021, como está acontecendo o orçamento dela. E ela pode ainda colocar aqui, marcar essa opção aqui, então ela vai comparar o orçamento dela de 2021 com 2 anos para trás. Ele vai trazer um comparativo aqui, então, de 2020 e 2019. Para quem já utiliza, o lançamento do orçamento já é bem interessante. Ele vai trazer ou só o período que nós estamos, né, o ano de 2021, o ano que você escolher, e ainda faz um comparativo com os outros 2 anos. Você consegue ter uma curva aí de ver como é que está, né, o orçado versus o realizado de vocês, para ver se ele está vindo, né, de acordo com o que foi planejado, tá? De nossa parte dos relatórios financeiros são esses, né, Euclides? Não sei se você quer fazer mais alguma interação aí, comentar mais alguma coisa. Nós vamos deixar esse treinamento, ele está sendo gravado agora, talvez amanhã ele já suba aqui para a plataforma, aqui nessa abinha de treinamentos, tá? Ele vai ficar aqui embaixo, ó, sempre que vocês consultam, ele fica depois disponível aqui embaixo, tá? Nós estamos com vários treinamentos que a gente já recebeu na semana, né, na terça-feira, que são treinamentos curtos também, que a gente coloca aqui, inclusive do financeiro, eu devo estar subindo essa semana já, que a gente tem pequenos treinamentos de, às vezes, 5, 10, 15 minutos. Por exemplo, como eu cadastrar um compromisso, como eu vou lá cadastrar uma despesa, como é que eu vou analisar meu relatório, a gente tem aqui, e a gente está subindo. Já nos entregaram na terça-feira 5 deles, nós temos 7 para subir. Então, ficam os treinamentos aqui também, a todo momento vocês poderão analisar aí as informações, uma consulta rápida. A gente, além de deixar aqui sempre quando tem esse botãozinho de ajuda aqui dentro do treinamento, ó, por exemplo, lá no financeiro eu sei que nós vamos ter um que fala sobre o compromisso. Quando vocês clicam aqui nessa documentação, ó, do ajuda, baixam o documento, e aqui em cima a gente também vai colocar a dica desse treinamento. Então, além de estar aqui todo o passo a passo de como utilizar a tela,
nós teremos um vídeo que foi gravado pelo Deuclides, ensinando como é que vocês fazem para cadastrar compromisso, tá? Usem e abusem desse material, passem aí algumas sugestões que vocês tenham para nós, por favor, tá? Se tiver alguma dúvida, sempre aí, né, nossa equipe de suporte também está à disposição. E a gente está regravando, então, se vocês observarem aqui, ó, tem vários treinamentos que não estão mais aqui na telinha. Por quê? Porque a gente está regravando para deixar ele mais atual, porque a gente está sempre mudando as telas, tá? E se tiverem alguma sugestão, alguma necessidade que vocês não, né, que nós não tenhamos colocado aqui, também nos sinalizem, por favor, para que a gente possa ir, na sequência, depois ir gravando para vocês, tá bom? Só deixa eu ver que tem mais uma dúvida aqui no chat, eu acho que era alguma coisa da Cláudia, de Timbó. Na situação de entrada no caixa, no caso de uma fatura avulsa, não tenho como tirar a segunda via? Então, vamos lá, ver qual foi o seu questionamento. Você quer aqui, na entrada do caixa, vamos lá. Por exemplo, você quer gerar uma segunda via, você quer imprimir novamente essa fatura, Cláudia, é isso? Aqui pela tela você consegue imprimir ela. Vamos pegar aqui um exemplo para você. Vamos pegar aqui. Aqui não tem nenhuma fatura aqui para a gente olhar. Mas aqui, por aqui, você consegue gerar, imprimir novamente a via da fatura. É isso que você quer? Aqui você consegue, Cláudia, reimprimir a fatura, que seria uma espécie de segunda via. O que não tem para o terceiro é ele mesmo imprimir a fatura dele, porque o terceiro ele não tem login para entrar no nosso sistema, entende? E tudo está amarrado no login. Então, infelizmente, o terceiro não consegue entrar para emitir. Mas se você... ele perdeu a fatura, Deuclides. Você pode entrar aqui nessa tela, pegar o número da fatura ou achar o terceiro e lá embaixo o botão imprimir boleto vai estar aberto. Enquanto a fatura não for quitada, a reimpressão do boleto continua aberta. Ele só não está aparecendo aqui porque a gente não constou nenhuma fatura. A hora que a gente consulta a fatura que tem, ele abre aqui, tá? Abre aqui um botãozinho de imprimir. Aí, se você tiver um exemplo aí, quiser passar depois para nós, entre em contato com a gente que a gente te instrui aqui como é que tu faz, tá? Josi, da minha parte não tem mais nada, tá? A gente se passou aí um pouquinho no tempo, eu acho que tem muito. Deu quase 2 horas, né? Fosse 1h30 no máximo, tá? Desculpa aí, pessoal, mas é para o bem de todos, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem postar aí, eu e a Josi estamos aqui para ajudar. Se quiserem abrir o microfone. E se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, porque só está eu e o Deuclides falando hoje, ninguém quer falar conosco. Vamos ver. Que bom, a Sandra está agradecendo, dizendo que foi muito bom. Qualquer dúvida, pessoal, sabem que a gente continua sempre à disposição aqui de vocês, tá? Então, não se acanhem em ligar, né? Aquelas CDLs, eu até anotei aqui também, aquelas CDLs já até avisei que o pessoal do suporte, né? Com relação às faturas, às tarifas ali, que era Joaçaba, Timbó e Penha, acho que era também, que tinha uma diferença ali nas faturas. Então, acho que a Salete também de Irani, já abram um chamado ali, mandem já o arquivo para a gente de retorno. É bem importante que vocês mandem o sistema, como o Deuclides falou, ele só vai ler o que veio no arquivo, tá? E qualquer dúvida, nos acionem aí, que a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada a participação, Deuclides, obrigada também. Se quiser encerrar por aí. Obrigado, pessoal. Bom dia, gente. Obrigado pela paciência de todos aí. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.